Bem, falando do comportamento do aluno dentro da sala de aula, ainda é uma questão assim que mobiliza vários professores, por vários motivos, né? Aqueles que já são professores com certeza sabem da realidade que passam dentro de uma sala de aula. Mas também temos que entender que para um determinado aluno se comportar de uma determinada forma, tem uma razão por trás disso. E para falar do comportamento, temos que saber, não se fala do comportamento do aluno, mas sim de comportamentos dos alunos. Por quê? Porque existem vários tipos de aluno. Por exemplo, tem aquele aluno que na sala de aula gosta de estar mais solto, de falar com os outros, de estar brincando com um amigo, talvez. E ele consegue aprender o quê? Conversando com alguém, assim, com aquela atividade de levantar, perguntar, falar com alguém. Essa coisa toda, não é? Para ele é como se fosse um estímulo. Ver o amigo de lado, perguntar, fazer um exercício com fones de ouvido, de que ele não prejudica alguém. Porém, tem aqueles alunos que isso incomoda realmente. Eles gostam de ficar mais quietos, sem falar com ninguém, sem conversas paralelas, ou coisa igual. Pode ser que este aluno tenha problemas familiares, talvez tenha briga em casa entre pai e mãe, aquela separação. Uma das causas também pode ser a mudança, não é? Ele sai de uma escola, vai para outra, então ele tenta se adaptar e nos primeiros dias ele fica todo quieto. Mas quando ele consegue se adaptar ao local e a outros colegas, com certeza, ele começa o comportamento dele normal. E o professor pode ver que não, este aluno mudou. Mas ele não mudou, eu mesmo apenas conseguiu se revelar. E por ter causas econômicas, não é? Que por ser em casa, está faltando alguma coisa, passa por uma situação muito constrangedora, pode ser por morte de alguém. E o mau comportamento, muitas das vezes, também é baseado na saúde, como uma doença ou um efeito de uma medicação. A pessoa deve estar com problemas emocionais, tal como raiva, tristeza, ansiedade, confuso ou confusa, entre outras coisas. Então, é importante que o professor saiba solucionar esta questão, conversando com o aluno, conversa com os pais dos alunos. Os pais também têm um papel muito fundamental em questão do comportamento do aluno dentro da sala de aula. Entendeu? Por quê? Porque a educação parte de casa. Quando o aluno aprende em casa, em que quando alguém fala, você deve ouvir, deve saber se comportar, esse comportamento ele leva até na escola. Porque sabe-se que a escola é a segunda casa de alguém. Então, o que você faz na sua casa, você também faz na escola. Apesar de que tem alunos que se comportam de uma maneira diferente em casa e uma maneira diferente na escola. Normalmente, alguns comportamentos dos alunos são baseados em várias coisas, tal como a monotonia dentro de uma sala de aula, que só o professor fala, o aluno não fala. Isso também incomoda muitos alunos. E a outra coisa é que acham a aula do professor é chato. Geralmente, quando o aluno acha que a aula do professor é chato, ele não vai se interessar. Ele coloca o fone de ouvido, ou talvez está o tempo todo pedindo licença, ou fica a brincar com um colega que, sei lá, que para eles a aula está sendo chato. Mas também uma das causas pode ser que aquele distúrbio psicopedagógico, ou seja, é aquele retorno que vem do professor para o aluno. Quando, por exemplo, um aluno se comporta de uma forma errada, pode ser que ele acha que a aula do professor é chato. Então, o comportamento dele dentro da sala de aula é um aviso, como posso dizer? É um aviso, um pedido de socorro, dizendo, professor, já não aguento a tua aula. Entendeu? Então, é dessa maneira, porque ninguém se comporta da maneira porque ele quer. Não. Sempre há uma razão por trás disso. Então, é aquela questão de ação e reação. Quando o professor se comporta mal com o aluno, com certeza vira uma reação na parte do aluno consoante o comportamento do professor. Então é sempre isso. Quando você dá um aspecto positivo na sala, se comporta de uma maneira positiva, com certeza você receberá um bom acolhimento na parte dos alunos. E o outro ponto também é o salário. Geralmente quando o professor, não só o professor, quando qualquer outro profissional recebe uma remuneração baixa, isso desanima realmente a pessoa a continuar a dar o seu máximo, o seu melhor. Então o professor entra, ele sabe que vou dar minha aula. Quem prestar atenção, tudo bem. Quem não prestar também, tudo bem. Eu recebo pouco, então eu não me importo. Geralmente esse é o pensamento que muitos professores têm dentro da sala de aula. Mas
Hoje em dia, realmente, para ser professor, é preciso que a pessoa tenha amor à profissão. Porque se você não tiver amor, você desiste logo de primeira. Com ameaça, barulho, aquele aluno não interessado, blá blá blá, um monte de coisa, você percebe que não dá realmente. E é importante que o professor não seja só professor dentro de uma sala de aula. Ele tem que ser um amigo, um agente incentivador. Ou seja, aquela pessoa que impulsiona o aluno a ter que estudar, a ter que gostar dos estudos, a ter que fazer certas atividades. Porque ninguém gosta de fazer algo por obrigação. E para isso, o professor tem que tomar medidas cabíveis a fim de quê? A fim de poder conversar com o aluno, abordar o aluno e conversar, saber o que está a se passar no seu familiar, nos seus amigos, porque com certeza deve ter uma causa. Tenta avaliar o aluno, pedir com que ele avalie você também, em termos comportamentais. Pergunta ao aluno o que é que você deve melhorar em você mesmo. E você faz um pacto entre vocês. Não, eu vou melhorar assim e você faz a sua parte. Com certeza o aluno vai entender, não é? Porque geralmente quando o aluno vê que um professor como um inimigo, isso já se torna algo ruim, tanto para o professor, tanto para o aluno. Então é importante que haja aquela harmonia entre professor e aluno, como se fosse uma orquestra, sabe? Que o professor fala, o aluno fala, haja aquela interação. Razão pela qual muitos professores, ao entrar dentro de uma sala de aula, eles começam já com um quebra-gelo, assim. Já começa mais solto, como foi o fim de semana, como foi o dia, faz uma brincadeira com os alunos, porque é isso que os alunos gostam realmente, com um professor que é aberto com eles. Mas quando o professor já é mais autoritário dentro da sala de aula, isso dificulta tanto para o professor, tanto para o aluno. No entanto, também tem outros comportamentos, por exemplo, nas escolas públicas que são realmente inadmissíveis, não é? Eu conheço várias pessoas que são professores das escolas públicas e esses profissionais já sofreram ameaças de morte. Isso mesmo, ameaças de morte. Que tem alunos que ameaçam bater o professor, tem aqueles alunos que ameaçam, por exemplo, matar o professor, mandar sequestrar. Então, com isso, o professor já lida com vários tipos de alunos dentro de uma sala de aula. E qual é o papel do professor? É saber se adaptar a cada aluno, colocando alguns limites, não é? De que isso não atrapalhe tanto o aluno, tanto o professor. Para solucionar esta questão de comportamento, tanto para o professor como para o aluno, é necessário que haja realmente uma comunicação entre os dois. Haja uma conversa, aborda o aluno, pergunta o que é que deve ser feito, o que é que está a acontecer realmente com ele, para que ele age daquela forma. Pergunta, conversem, com certeza vão tentar achar uma solução para isso.